eu maquio uma pessoa, ainda que ela seja muito especial, É, mas eu faça como para Deus e não para a pessoa, Deus a recebe. responsabilidade é muito maior, pensa. Deus é Exato. perfeito. Ele é santo, santo, santo. Exato. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Nem a gente se esforçando, a gente consegue Eu fazer o dar o melhor. meu máximo para Deus é muito pouco ainda. Exato. O meu melhor para Deus é muito pouco, mas ele entende, E ele ele conhece o nosso reconhece coração. e honra. Exato. Sejam muito, muito bem-vindos ao nosso 5º episódio do podcast Empreendedores do Reino. E hoje a gente está com uma convidada para lá de especial e vocês vão conhecer e entender um pouquinho mais sobre a história dela. A minha convidada de hoje é serva de Deus, esposa, mãe, maquiadora especialista em noivas, participa desse momento tão importante na nossa vida, né, na vida da mulher. Ela é formada em administração e pós-graduada em musicoterapia. E vocês vão entender um pouquinho mais como que ela atua nessa área aí, como que ela consegue trabalhar o propósito de Deus também através da musicoterapia. Seja muito bem-vinda, minha convidada de hoje, Sara Moura. Ai, muito obrigada. Obrigada, Sara, por estar aqui. É um prazer enorme te receber hoje aqui. Prazer meu, uma honra. Já conheci um pouquinho mais sobre essa história, né? A gente veio conversando, mas tem muito para a gente ensinar aí, para falar com as empreendedoras que estão nos ouvindo, quem quer começar a empreender, né? E com o propósito do reino, que é o que a gente aborda muito aqui. Com certeza. Quero conhecer um pouquinho mais sobre você. Deixa eu arrumar o microfone aqui. Entender como é que você chegou, começou a empreender. Você já trabalhou de CLT alguma vez ou não? Como é que foi esse processo? Conta pra gente entender um pouquinho mais. Então, nunca trabalhei CLT. Que Eu me benção. casei. Eu me casei muito nova, né? Me casei aos 19 anos. E na época eu tinha acabado de passar para a faculdade, que eu sempre sonhei em fazer a faculdade federal. Caramba, que legal. E sempre fui muito estudiosa, dedicada aos estudos, para honrar também o investimento dos meus pais, que não era fácil pagar a escola pra gente, para mim e pro meu irmão. E eu me dedicava muito e consegui realizar esse sonho com a graça de Deus. Não é fácil passar na federal. Não, né? E aí eu passei logo de primeira e comecei a fazer, só que era lá no Rio. E eu nunca quis morar no Rio. Eu gosto muito da minha cidade, Araruama. Sou nascida e criada em Araruama, então a minha família tá toda em Araruama, a minha igreja. E o meu marido também, eu me casei com 1 ano de faculdade, aos 19, Aham. e ele trabalhava no Rio também e ficava nesse processo de ir e Imagina a voltar. loucura. Mas a gente escolheu por gostar mesmo da nossa cidade, não querer perder esse convívio. Sim, com família, né? Já tinha desde Isso. suas raízes aqui, né? E sempre comprometida também com a igreja local, Sim. né? Então não queria também perder isso. E me formei em 2013 em administração. Que massa. E aí, terminando a faculdade, eu comecei a entrar no mundo da maquiagem. E como que surgiu o mundo da maquiagem? Tinha alguma referência pra você? Como é que foi? Tenho referências, mas assim, foi algo que eu nunca me imaginei. Eu não imaginava que eu ia viver disso, que eu ia trabalhar com Sim, isso. Pra mim imagino. era um hobby. Eu Aham. sempre amei me Você maquiar. já estava formada nesse período? Tava me formando e aí a minha ideia, né, inicial era passar para um concurso público e viver a minha Sim, se estabilizar estabilidade ali. pro resto da vida. Só que entendo que não era isso que Deus Era um queria para propósito mim, maior. né? Tinha algo mais. E eu fui entendendo isso quando os concursos que remuneravam melhor eram no Rio. E eu Sim. já não queria morar no Rio Ia ter que antes. abdicar de tudo que você já tinha que... Não era. Eu fui entendendo que não era esse caminho que eu deveria seguir. E aí, a minha tia, eu já tinha uma tia, já tenho uma tia maquiadora, que é Ai, referência que em legal. Araruama, Madalena Coifé. E quando eu era criança, eu falava que quando eu crescesse eu queria ser cabeleireira igual a tia Madalena. Ai, que máximo. E ela já era voltada pra noivas? É, sempre. Ó, a maioria das noivas de Araruama, Foi ela que todo maquiou? mundo, se maquiava com Madalena. Ela é pioneira mesmo. Aham. E aí eu já gostava desse ambiente de beleza feminina, sabe? Sempre gostei. Me sentia bem lá. E aí a minha outra tia, Alessandra, olha como eu sou abençoada. Aham. Minha tia, irmã da minha mãe, ela era funcionária pública, é até hoje. Então ela conseguia investir nos cursos de maquiagem. E eu não conseguia. No início porque eu ainda não tinha condição como de... trabalhar, né? Aham. Por conta do vai e volta da faculdade.
E ela fazia os cursos e o que ela aprendia no curso ela me passava. Nossa, que máximo. Muito. E hoje em dia, né, Sara, é muito mais fácil, né? Hoje em dia tem curso online. Depois você vai até falar pra gente sobre isso, né? Que você tem também Sim. durante a pandemia. Antigamente, com certeza, era muito mais caro, muito Não mais tinha. inacessível a esses profissionais pra você aprender. Não tinha. Na minha época. Ainda mais noivas, né, gente? A gente tá falando de um nicho bem Sim. específico, de um momento muito único. Isso. Acho que maquiagem mexe muito com a estima da mulher, com beleza. É um sonho, É um né? sonho, ainda mais no momento de noiva. Então é algo muito. É um propósito mesmo, algo muito delicado. É uma responsabilidade muito grande. Eu imagino. Eu trato com muita seriedade esse dia, porque nada pode dar errado. Exatamente. Né? Mas eu fui nichando depois, né? Tá. Comecei assim, maquiando no geral, até hoje, claro, né? Sim. Maquio formanda, madrinha, para aniversários, enfim. Mas o meu foco, o meu principal são as noivas. E fui aprendendo com ela ali. E ela já me chamava para o Rio para atender uma quantidade grande de madrinhas, né? Legal. Na época. Então, com isso, eu também fui pegando experiência, aprendi muito com a Lê Moura, minha tia. Aprendi muito com ela e fui... Criou uma bagagem ali já, né? E ganhando agilidade para trabalhar, porque a gente não pode atrasar a nossa cliente, Imagina, né? a noiva tá na hora de entrar e você tá lá maquiando ainda, não tem como. Não tem como. Então, são muitas coisas além da maquiagem que envolve o atendimento ao cliente. E aí, fui aprendendo ali. E fui crescendo aos poucos. É passo de formiga, quem é empreendedor sabe. Não, e a né? gente já te acompanha também no Instagram. E assim, cada maquiagem, gente, maravilhosa. Ai, Quem é da obrigada. região precisa seguir. Vou deixar o arroba de Sara aqui. E realmente, incrível o seu trabalho, Sara. Parabéns. Muito obrigada. Tudo feito com muito amor. Eu imagino. Dá pra ver, a gente consegue captar isso. E o empreender é com muito amor, né, Sara? Tem como a gente se prestar a fazer um serviço, principalmente no teu beleza, tratar com noivas. Não só noivas, mas pessoas com um momento especial ali delas, né? Formatura. Então, é amor mesmo, é algo divino trabalhar com isso. Então, você começou nesse inteirinho aí, acabou a formação, começou a trabalhar com maquiagem. Então, você chegou a trabalhar na área de administração ou já emendou na área de beleza e de maquiagem? Já emendei na área de maquiagem e assim, administração. A gente usa para tudo na vida. Sim, com né? certeza. Então, eu tendo hoje o meu espaço de beleza, eu administro o meu espaço, né? A minha equipe, os contratos com as clientes e tudo mais. Então, eu não me arrependo de ter feito. Com certeza não. Era meu sonho, minha formação. E Deus foi me levando para onde ele sonhava para mim. E o futuro a Deus pertence, né? Exatamente. E essa parte da administração, eu até falei, acho que foi no outro programa, que muitos empreendedores começam a não ter essa noção de gerir o negócio, de administrar, de saber separar o que é seu, o que é da empresa. Então, assim, Deus sempre sabe de todas as coisas. Ele sabia que era necessário também para você ter os seus negócios hoje. Bagagem. Você ia precisar dessa bagagem para você gerir o teu negócio e crescer cada vez mais. Com certeza. E como que entrou a musicoterapia? É musicoterapia que fala? É. Na sua vida. Da onde ela veio? Conta um pouquinho pra gente. Ó, uma outra tia minha. Adoro as tias da Sara. Tia Michele. Ela trabalha em casas de repouso na minha cidade, né? Em Araruama. E ela já trabalhava com essa questão. Ela é professora de educação física e trabalha com psicomotricidade. Bacana. Então ela falou, Sarinha, eles adoram música. E você canta, porque eu canto na igreja desde sempre. E seria muito legal se você fizesse uma tarde cantante com eles. Nossa, a proposta incrível. era essa, né? E aí beleza, vou. Tô com o meu tempo disponível, a maquiagem, principalmente no início, tinha muito tempo livre, né? Os eventos são mais finais de semana e na casa de repouso durante a semana. E aí comecei ali com essa influência da tia Michele e levava meu tecladinho. Ai, que legal. Levo até hoje. Eles devem adorar, né, Sara? Eles amam, e eu também. Eu imagino. É uma troca muito gostosa. E você disse que já são 10 anos? São 10 anos trabalhando com musicoterapia em casas de que repouso. Incrível. Sou apaixonada pelos meus velhinhos. É um propósito, não tem como dizer que não é, porque é divino mesmo. Eu sou muito abençoada através dos meus trabalhos, né? Eu falo que eu sou privilegiada mesmo, porque Deus me abençoou com esses trabalhos que para mim são uma alegria, né? A gente leva alegria, mas também recebe muito de volta. E eu entendo que é propósito de Deus mesmo, né? Todo lugar que a gente vai, a gente carrega a presença do Senhor. Exatamente. E estar com esses idosos, que muitas vezes são carentes, né?
E E tá num momento delicado ali da vida, né? Muitas das isso, vezes estão afastados dos familiares. E ter alguém para levar essa alegria, levar um pouco de Deus, né? Que querendo ou não, onde a gente passa, igual você falou, a gente sim, leva através da música, através de um sorriso, através de sim. um abraço. E a gente ora, a gente canta É. louvores. Ai, que incrível, Sara. Então, é muito especial mesmo. Eu sei que tem um propósito de Deus nisso, Sem sabe? dúvida. E aí comecei aos poucos e hoje eu trabalho em 10 casas de repouso na minha cidade. Caramba! Imagina, Sara já não tem muita agenda pra maquiagem, ainda tem as 10 casas pra cuidar. É. Mas com muito amor, né, Sara? Muito amor e respeito, Eu imagino. organização, Pra dar conta. responsabilidade. É, para dar É, uma conta. das perguntas que eu geralmente faço é essa: como que você lida sendo mãe, esposa, serva de Deus, atua nas casas de repouso com musicoterapia, tem as suas demandas aí de maquiagem? Como é a agenda? É muita organização? Dá conta de tudo? Às vezes não dá conta de tudo? Reequilibra? Eu sou a louca da agenda e do papel. Eu também gosto de papel, mas uso o Google Agenda também. Eu ainda tô no papel. Só no papel. Eu anoto tudo que eu vou fazer no meu dia. É. Tudo. Se eu levar minha filha pra ginástica, pro inglês, pro violino, porque Uhum. multitarefas, né? Pra escola. E aí a casa de repouso 1, a 2, a cliente que tem, o culto na igreja à Sim, noite, a tudo reunião. anotadinho. Tudo anotadinho. O almoço que eu vou fazer, eu boto tudo por horário. Aham. E aí eu tento o máximo seguir Sim. aquilo ali. Adoro dar check. Eu Me também dá uma satisfação. consegui. Eu Adoro. escrevo também muito no papel, mas hoje eu também tô usando o Google Agenda. Depois você experimenta. É muito bom. Vou. Já me Porque falaram. ele notifica antes das reuniões, antes das coisas. É bem Vai interessante também. avisando, né? Porque assim, Avisa. enquanto eu tô na rua sem a minha agenda, eu fico Exatamente. perdida. E o E antes Google. do horário, eu tenho uma dica pra vocês, gente. Quem empreende aí, que é mãe igual a gente, né? E tem essa loucura. O Google Agenda é gratuito. Você coloca tudo ali e tem coisas que você já faz repetidas vezes, né? Casa de repouso, você tem o horário É sempre. certinho, casa 1, casa 2. Ele vai te avisar com antecedência. Você coloca o horário ali, Maravilhoso. é muito bacana. Vou aderir. Adere. Mas nem sempre a gente dá conta de tudo, Não, né? nem sempre. Imprevistos acontecem, né? Uma Exatamente. criança que ficou Você tem uma gripada. filhinha de 9, você falou, né? É, minha filha tem 9 anos, vai fazer 10 em Uma mocinha agosto. já. Você Já. falou de criança gripada. A minha também, esses dias, estava gripada. Tá todo mundo Tá nessa uma fase, né? loucura, né? Esse tempo. A gente que é mãe, que a gente sabe. E a gente tem que adaptar e dá tudo Exatamente. Dá tudo certo. certo. Deus no A gente tem que controle. ter as nossas prioridades bem definidas, né? Fala um Claro. pouquinho pra gente sobre isso. A minha prioridade é. Acho que deve ser a prioridade de todo cristão, né? Deus acima de tudo, Família. família Depois vem o e negócio. depois vem os negócios, É isso. né? E Se inverter dá ruim, né, Sara? não dá certo, porque o nosso ministério principal é a nossa casa, Exatamente. né? O nosso propósito maior é gerir a nossa casa. Exato. E a mulher sábia edifica o lar. Exato. E a gente tá glorificando a Deus também, gerindo a nossa Com casa. certeza. Né? É uma das formas. Principalmente. Então eu não posso. Lá eu não posso faltar. Exato. Eu posso Lá ser no- substituída Isso que eu ia falar. em todas as minhas atividades, menos dentro Dentro da do minha teu lar. casa, como mãe e como esposa. Aproveitando, vamos falar um pouquinho sobre essa parte. Você já cresceu no lar cristão ou você conheceu a Cristo depois? Conta um pouquinho pra gente como é que foi sua trajetória. Eu nasci no lar cristão. Um privilégio, né? É, uma bênção. Um privilégio mesmo. Minha família toda cristã e tenho muitas pessoas para me inspirar. Isso é muito, muito bom, de verdade. Assim, me deu uma base, né? Uma segurança Sim. para tudo na minha vida. Tenho pais maravilhosos, um irmão também que Que é benção. meu melhor amigo. E isso faz a gente ter força e segurança mesmo, não ter medo De de avançar. avançar. É, isso E aí. você acredita que isso influenciou muito nas suas escolhas, Com no certeza. seu casamento, você como mãe, ter Cristo ali como base desde o início, ter tido essa formação ali, né? Ter acesso a Cristo, aos princípios ali bíblicos, fez diferença na sua caminhada? Com certeza. Eu sou fruto do amor dos meus pais, né? Da semente que eles plantaram lá atrás, nos criando no Evangelho. Eu Sim. sou fruto disso e, com a graça de Deus, fiz uma ótima escolha ao Como seu escolher o meu esposo. marido. Como é que foi que você Nos encontrou seu conhecemos esposo? na igreja. Na igreja, que Aham. bênção. Uma bênção que sempre me incentivou muito e investiu em mim. Ele que é o verdadeiro A gente empreendedor. estava
conversando sobre isso. Conta um pouquinho mais. Ele que é o empreendedor lá de casa e ele me coloca pra frente. Ele que falou, amor, eu comecei a maquiar e aí um dia eu atendi 10 formandas na minha cama, na minha casa. Caramba. Não tinha estrutura nenhuma, né? E com o material que eu tinha. Sim. E ele falou assim, amor, se tem 10 pessoas dispostas a serem maquiadas na cama por você, a gente precisa montar um espaço. Exato. Você vê a demanda que você já tem. E aí o escritório dele na nossa casa virou o meu primeiro ateliê. Ai, que interessante. Com o que a gente tinha. Então eu lembro eu com barrigão, colando contact branco numa mesa de escritório, porque eu queria tudo branquinho. Ai, que Eu já tava graça. pensando nas noivas. Aham. Não, e mais um adendo aqui, gente, pra vocês aprenderem que comece com o que você tem nessa área. Isso. Você não começou depois que você já tinha um estúdio maravilhoso, Não, uma as estrutura pessoas incrível. acham que ficam. Tem maquiadoras que estão começando agora que chegam pra mim, mas é muito difícil começar. Gente, eu comecei. Você começou, exatamente. Eu sei que é difícil, mas quando a gente sabe que Deus está no negócio, né? Exatamente. Ele fortalece, ele vai abrindo os caminhos, Ele sustenta. vai sustentando e a gente vai avançando no tempo certo. Tudo tem um tempo determinado por Deus, Hoje eu li né? sobre isso. Há um tempo há um determinado pra tempo. todas as coisas. E não adianta a gente querer Atropelar. as coisas, porque nós também temos que passar por processos. Sim. Não adiantava eu aos 19 anos, ou 24, quando eu me formei, acho que eu tinha 23 anos, eu querer viver o que eu tô vivendo hoje. Eu não estava preparada Não pra tinha essa isso. maturidade ainda. Não, Deus foi me moldando para que eu chegasse até aqui e conseguisse ainda, claro, com o sustento dele, Sim. com a força que vem do Senhor, Sempre. dar conta, né? Dar conta. E eu acredito, eu também posso citar isso de diversas formas, processos que a gente passa, porque Deus molda o nosso coração nesse caminho, né? Há muitas coisas que a gente pode pedir a Deus, eu, você, coisas grandes, a gente sonha assim, mas muitas das vezes, aliás, a maioria das vezes a gente não está preparado ainda para aquilo que a gente pede. Então o Senhor coloca a gente em processos para que o nosso coração esteja no local certo. Imagina se Deus te dá uma bênção muito grande, seu coração não está ainda adequado para isso, não está nele, né? E não em coisas, por exemplo. Então, assim, tudo é necessário, há um tempo para tudo. Busque em primeiro lugar o reino de reino- Deus eu e a amo sua esse justiça, versículo. e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Exatamente. Ele vai acrescentando, mas isso não é o principal. Não é. Os negócios, a maquiagem, a musicoterapia não é o principal. O principal, eu fico emocionada. É engrandecer o nome do Senhor. Eu oro para isso. É glorificar o nome dele em tudo todas que as eu áreas. fizer, em tudo que eu fizer. E é muito Sério, tem natural. sido minha oração. É muito natural o que vai acontecendo na nossa vida. Os propósitos vão se realizando, Deus vai abrindo os o caminho, caminhos. ele vai mandando as clientes. Tem gente que nem sabe, mas é a resposta de oração na minha vida. Aham. A pessoa tá entrando no meu espaço, ela não sabe, mas ela Exato. representa muita coisa. Eu orei por aquela pessoa, ela nem sabia que eu existia ainda. Aham. Mas Deus é fiel. Deus é lindo. E ele cumpre o que ele promete, ele realiza muito mais do que nós pedimos ou Sim. imaginamos. É muito bom viver com Cristo. E a gente precisa ser fiel no que a gente acha que é pouco, né? Exato. E que não é pouco, porque é o suficiente. E Deus manda lá o povo de Israel no deserto, Deus mandava o maná e era para aquele dia. Sim, sim. Às vezes a gente está preocupado com o dia de amanhã. O maná Deus manda para Pra cada hoje. dia, é para hoje. E se você deixar para amanhã, estraga. Exato. Seja grato pelo hoje. Seja grato pelo hoje, viva o hoje, um dia de cada vez. Exato. E Deus cuida do amanhã. A E gente muitas entrega das- na mão dele. Muitas das vezes, eu já passei por processo até para entender isso, que a gente muitas das vezes tem crises de ansiedade, tem todas essas loucuras pensando justamente no amanhã. Só que quando a gente está pensando dessa forma, quando a gente está sofrendo, gente, a gente não está confiando no Deus que a gente serve, né? A Bíblia fala sobre isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Exato. Deus cuida E- até das aves dos céus. Não Imagine plantam que nem não colhem. plantam nem Não vai colhem. cuidar de nós que somos seus filhos. Exatamente. E quando a gente tem um coração ansioso, preocupado com amanhã, a gente deixa de ser grato pelo hoje. Com certeza. A gente esquece de agradecer pelo que a gente já tem. E se você olhar em volta, a gente tem muito. Muito Né? a agradecer. A gente tem muito motivo para agradecer. Então, a gratidão, ela destrava muita coisa da nossa vida.
Eu creio Eu nisso. acredito total, A Sara. gente ser grato pelo que a gente tem, pelo que Deus tem nos dado Eu hoje. ensino muito minha filha isso também. É É, ser gratos pela saúde que a gente tem, por ter sim. levantado da cama mais um dia. Tantas pessoas não têm essa oportunidade. Isso. Pela casa que a gente Isso. mora, E pela é o cama que a gente principal, deita, pelo alimento que o Senhor nos dá todos os dias, pela saúde para trabalhar, pelos Às vezes a clientes gente que vêm até esquece. nós. Uhum. Então, amado, se você for parar aí para analisar e fazer uma lista de agradecimento a Deus, quanto a gente vai ficar o dia inteiro aqui agradecendo. É. Se a gente anda, se a gente fala, se a gente ouve, se a gente tem uma família abençoada, né? Uhum. Pais abençoados com saúde. Cara, a gente tem, assim, Exatamente. não tem São nada a bênçãos que não reclamar. tem fim, né? São bênçãos que minha filha adora esse louvor. É muito lindo. E assim, a gente não tem problema, a gente tem desafios. É. Tem gente que tem problema, cara. A gente só tem que realmente agradecer. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Todos os momentos. E vai tudo no tempo certo, acontece. Se ainda não aconteceu é porque não era ainda não pra chegou ser. a hora. Não E chegou você pra ser. lembra de... A gente faz a nossa parte, né? Isso. A gente se dedica, dá o nosso melhor. É isso. Fazer como para Deus e não para as pessoas. Exato. Quando eu maquio uma pessoa, ainda que ela seja muito especial, É, mas eu faça como para Deus e não para a pessoa, Deus a recebe. responsabilidade é muito maior, pensa. Deus Exato. é perfeito. Ele é santo, santo, santo. Exato. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Nem a gente se esforçando, a gente consegue Eu fazer o dar melhor. o meu máximo para Deus é muito pouco ainda. Exato. O meu melhor para Deus é muito pouco, mas ele entende, Ele conhece o nosso reconhece coração. e honra. Exatamente. Então, fazer tudo como para Deus e não para pessoas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Tudo que a gente precisa está na palavra. Exato. Todos os conselhos, a nossa regra de fé e de prática, Exato. tá na Bíblia. Então, na dúvida, Pega a Bíblia. consulta. Falando em Bíblia, Sara, você pratica devocional, você tem alguma coisa que você faz diariamente que possa dar de conselhos pra gente aqui também. Eu pratico devocional, gosto muito que é, como a gente falou, né, buscar primeiro o reino de Deus. Então, acordar e já ter esse momento com Deus é muito, muito importante. Sim. Né? Não é fácil em meio a essa correria que a gente tem, mas tem que ser prioridade. É a parte mais importante do nosso dia, né? A busca ao Senhor. Ao acordar, cafezinho. Aham, é desse jeito. Faço cafezinho e também. sento na minha mesa. Eu e o meu marido. E a gente busca Ai, a que bom. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. É uma bênção, né? É. A gente ter o Senhor como base da nossa família, orar, a gente E tem... a gente poder conversar sobre Deus dentro da nossa casa, falar a palavra do Senhor dentro da nossa casa, Sim. para minha filha. Exatamente. Filha, vai ler a Bíblia, vai fazer. Você já vê seu devocional Não, hoje? minha filha também tem devocionalzinho dela. Porque o exemplo arrasta. Sim, né? exatamente. E como que eu vou falar para ela que isso é o mais importante da vida dela Se você não faz, É. não tem como. Então a gente faz porque a gente precisa, é o nosso alimento diário, Exatamente. né? E também para ser exemplo. Sim, sim, porque eu falo até da minha vida de dentro de casa. A importância dos pais criarem, né, os filhos, ensinando ali os preceitos de Cristo. E a gente não tá nem falando de religião, a gente tá falando de Cristo, Deus, da Bíblia, é. de Deus. Então, por mais que esse filho venha se desviar em alguma certa maneira da vida, algum momento, a semente foi plantada. E na hora certa ele No volta. momento certo, vai. Deus traz de volta, né? Porque não tem como. Aqui a gente fala muito, quem já pisou no Santo dos Santos, né? Em outro lugar não sabe viver. Sim. E é muito sobre isso, né? Não tem como. Não há como ter uma vida sem isso, sem Cristo. E eu falo muito que a gente, Não por consigo mais. me imaginar. Não dá para imaginar. E uma pena que muitos ainda não têm esse entendimento, né? Você olhar para Deus assim e sentir um amor tão grande que nos constrange, né? Eu, quando tava criando essa logo, a gente tem o símbolo aqui do Lindo, pezinho, lindo. né? Foi muito pedindo ao Espírito Santo uma inspiração. Falou assim, que nome? Quando surgiu a oportunidade do programa. E me veio esse, Empreendedores do Reino. Porque eu creio que a gente vai trabalhar muito ainda através Sim. desse programa pro Deus reino nos de dá Deus. dons, né? Uhum. Deus coloca em nós dons. Então, quando você tem uma habilidade natural para fazer algo, sempre gostei de me maquiar. E sempre gostei de cantar. Sim. Isso já era dom que Deus tinha plantado em mim. Para Exato. honra e glória do nome dele, sim. né? É uma dica Então- para quem quer empreender. E a gente ainda consegue fazer disso o nosso trabalho, nosso nosso sustento. Exato. Olha que benção, Que como bênção. que Deus é maravilhoso. Exatamente. Eu sou muito grata também de trabalhar com algo que eu gosto, que eu tenho prazer de trabalhar. Isso. É uma benção. O principal é isso, o start, né? Encontra
o que você gosta, o que você é bom, Exatamente. o que Deus te formou para E fazer. geralmente as pessoas vão falar pra você: caramba, você é bom nisso. Nossa, É. você faz isso tão bem, com tanta facilidade. Às vezes as pessoas têm mais facilidade de identificar em Do que nós nós. do que nós Exatamente. mesmos. E E é muito bom empreender, gente. Tem muitos desafios, tem. tem. Mas, assim, é muito recompensador você trabalhar por algo que é seu, né, Sara? Sim, é gratificante. É Você chega ao gratificante. final do dia cansado, porque a gente cansa. Claro. Né? Por mais que a gente trabalhe feliz, Sim, o nosso corpo cansa, é normal, a cansa. mente. Mas é muito gratificante a sensação de missão cumprida. Principalmente Exatamente. se você deu o seu melhor, né? Exatamente. E, Sara, você se lembra de algum episódio, de alguma coisa que você já tenha passado, algum desafio que o Senhor se pôs presente ali, que você consegue trazer pra gente, assim, como um testemunho, seja no empreendedorismo, quando você começou, de repente, em algum momento você achou que, caramba, acho que não tem mais jeito, e o Senhor entrou com providência, que você se recorde. Sim, a gente passa por vários momentos de. Não são poucos. Assim, no início faltam os recursos, né? Você quer comprar um produto e você não tem Condição. condição de comprar, mas Deus abençoa de uma forma que a gente sobrenatural. Nem sabe de onde Preciso do veio. valor X. Fulano me mandou mensagem na hora. Você pode me maquiar? Não sei o que. Posso. E aí entra o valor X que eu estava Provisão. precisando. Quem nunca É bom. se deleitou, assim, ao Sim. ver a provisão de Deus Eu nos já vi experiências, detalhes? assim, incríveis também. É maravilhoso. E são momentos assim que a gente vê o agir do Senhor a cada instante. A pandemia foi um momento complicado, né, para Desafiador, todo né, pra todo mundo, mundo. para a gente que é de eventos. A nossa cidade Araruama, acho que foi a última cidade da região a abrir tava me para falando. eventos. E foi um período que eu tinha que consolar as minhas noivas, acalmá-las, e também foi uma oportunidade de eu falar ali a palavra do Senhor, Sim. de paz, né? E de entrega mesmo, descansa em Deus. E eu tava falando pra mim também, Sim, porque a gente era o meu prega sustento. e prega pra si próprio. Sim. E passou, né? Mas foi um período complicado, sim. E aí, depois que passou esse período de quarentena, de que não podia ter os eventos e tudo mais, veio um boom de muito Eu trabalho imagino, também. a gente tava conversando sobre isso, né? Tudo que tava atrasado, Era acredito que sexta, sábado, domingo e feriados. todo mundo 2 casando. casamentos por dia, fazia um de manhã e outro de tarde pra noite. Caramba. E tudo muito organizado, graças a Deus dava tudo certo, mas assim, uma correria Eu mesmo, imagino. sabe? A gente passou por um período de abstinência e Sim, depois sim. veio, Depois voltou com tudo, voltou né? com tudo. E, e mais um período que Deus mostrou que estava conosco, fiel, a presença dele nos Sempre. sustentou. Sempre. E sobre essa questão que você falou de a gente fazer a nossa parte, Deus sempre é fiel. Importância de sermos fiéis a Ele também nessa área, com o nosso, seja com tudo na nossa vida, Sim. com a premissa do nosso tempo, com nossas finanças em relação ao dízimo, ofertas, né? Porque Ele sempre é fiel a nós. Então, a A gente importância da gente entende reconhecer que tudo vem dele tudo. e tudo é para ele. Exato. Então, quando eu entendo que Deus me dá tudo que tenho, eu não tenho dificuldade nenhuma de De devolver devolver. 10% para Eu ele. tenho a mesma expectativa. Ele me dá tudo. E é uma forma de, na minha concepção, uma forma de eu reconhecê-lo, né? Na minha vida, nas minhas Reconhecer finanças. como Como provedor. provedor. Falou assim, ó, aquilo que é teu, eu te devolvo para que abençoe a tua obra, né? Sim, o crescimento do O crescimento do que reino. outras pessoas possam viver essa Exatamente. vida que a gente vive com esse Deus maravilhoso, né? Exatamente. Que o evangelho se Que espalhe. se espalhe cada vez mais, que a gente seja nossa um missão. agente aqui na Terra, né? De levar essa palavra, de ajudar também monetariamente. E um processo que eu já passei, que acredito que muitas empreendedoras passam também, é nessa parte da gente não confiar no nosso braço. Porque muitas das vezes a gente se engana. Por mais que você crê em Deus, que você lê a Bíblia, que você tenha esse conhecimento, muitas das vezes, quando você tem um crescimento um pouco rápido, você começa a ganhar dinheiro empreendendo, você começa a crer ali que é o teu trabalho. Ah, o meu nome, o meu trabalho, eu faço, consigo resultado.
E Deus, em determinadas situações, vai te colocar em posições ali que só a mão dele. Só. Pra quê? Pra mudar o teu coração. Pra Sim. entender que é ele quem faz. A gente faz, igual você falou, a nossa parte, Isso. mas a provisão vem dele. Tudo é Tudo graça. vem dele, é graça. Tudo é graça. Eu não mereço nada. Eu Mas também não. Deus é tão bom que ele derrama a sua graça na minha vida todos os dias e as misericórdias dele se renovam. Exatamente. A cada manhã. Tá escrito aqui, né, na caneca que Aham. você me deu, ó. É necessário que ele cresça e que diminua. eu diminua. Exato. Eu não quero que as pessoas vejam a Sara, que é uma maquiadora muito boa e que leva muita alegria para os idosos. Eu quero que as Exato. pessoas reconheçam Cristo na sua Cristo na minha vida. Exatamente. Ela é uma serva do Senhor. Exato. E por isso que ela busca dar o melhor, porque Aham. É para o Senhor. é para Deus. Esse versículo me constrange bastante. Eu sempre gosto de ouvi-lo. Porque é justamente isso. É necessário que ele cresça e que Cristo diminua. Acho que foi Tudo João, por ele e para ele. né? Foi na passagem que João fala João. sobre isso. Então, assim, se você tá nos ouvindo, de repente, eu sei que empreender, principalmente no início, é desafiador. Todas as vezes você tá acostumado aí com o trabalho CLT tradicional, que geralmente você ganha menos, mas tá ali no seu diário, todo mês ele se recebe. Quando você começa a empreender, igual a Sara falou, no início, às vezes, vai ter desafio de comprar material, né? De precisar ali, às vezes você não ter, você tem que realmente ter fôlego ali, ter fé e fazer o seu melhor dentro do que você tem. Mas não perca a sua fé. Se você começou um negócio colocando o Senhor em primeiro lugar, consagrando teu negócio a Ele, Ele vai fazer a parte dele. O Senhor vai ser fiel a ti, entendeu? Isso, e permita que pessoas que estão ao seu redor abençoem sua vida. Muito importante. Às vezes a gente acontece, né, de deixar o orgulho tomar conta. E aí a gente trava também as bênçãos do Senhor, porque o Senhor quer usar pessoas para nos Sim, Deus abençoar. usa pessoas. Eu fui abençoada pela minha tia Madalena, pela minha tia Alessandra. Meu marido, claro, Olha. investiu muito em mim. Os meus pais investiram na minha educação, me deram uma base. Sim. Minha mãe hoje é minha parceira, Ai, que maravilhosa. Além de ter investido em mim a minha vida inteira, Aham. ao se aposentar, ela começou a fazer curso na área de beleza. Eu falei, mãe, por favor, faz cabelo. Me ajuda, por favor. Maquio. E Aham. eu pensando, gente, as pessoas tinham que ter muita boa vontade de se maquiar comigo e fazer o cabelo com Outra outra, pessoa. né? É um rolezinho, né? Era um rolê. Uhum. Quando era pacote, beleza, vinha a tia Alessandra do Rio pra fazer, Aham. ou mandava uma pessoa da equipe dela pra atender comigo, mas pra atender uma pessoa, duas não vale a pena, Sim, três. com certeza. E aí, a minha mãe fez curso de tudo. Design de sobrancelha, Mãe é mãe, né, limpeza gente? de pele, massoterapeuta, Que delícia. microblend, cílio, ela fez curso de tudo isso. É Por mesmo? último, ela fez de penteado. Caramba. E aí, Uma mãe completa. ela é completa, ela é maravilhosa. E não cansa de fazer curso, ela era bancária, uma vida assim louca de trabalho, minha inspiração, né? Sim, Meus eu pais imagino. sempre correram muito atrás, muito batalhadores e corretos, sabe? Aham. Éticos. E sou muito abençoada pela vida deles. E a minha rede de apoio maravilhosa, né? Aham. E aí, a minha mãe, quando pensaram assim, agora ela saiu do banco, ela descansa. Não descansa. Ela foi fazer curso de tudo e hoje é minha parceirona. E o espaço que a gente trabalha hoje, né? Lá Aham. que tá na parede escrito Sara Moura, foi ela que montou. É mesmo? Ela que montou. Que incrível, Sara. Tem quanto tempo ela já trabalha com você? Bastante tempo? Bastante tempo ela começou a trabalhar comigo quando o ateliê ainda era na minha casa. E a gente atendeu lá durante um tempo. E aí depois, na pandemia, a gente abriu o nosso espaço. Ai, que legal. Novo, Na pandemia. Na pandemia. Que Estava em top. construção. E a gente começou na pandemia. E lá tem um spa para as noivas, Nossa. banho de banheiro, hidromassagem. Maravilhoso. A massagem relaxante. Tem todo esse ambiente Sim, preparado para esse voltado dia. E para as fotos, para o make-off ficar bonito. Então, Muito legal. Quem é da região precisa conhecer, tá, gente? Vou deixar o arroba aqui para vocês. Por favor, não deixe de conhecer. E nesse dia especial aí eu indicar para uma amiga que tá passando por isso, com né, Sara? certeza. Muito legal. E como é que foi essa jornada de ser mãe e empreendedora? Você já empreendia quando se tornou mãe? Como é que foi esse processo para ti? Sim. Quando eu engravidei, eu já maquiava, né? Eu com barrigão tava terminando ali os últimos detalhes Aham. do que era para ser um ateliê e que era o que a gente tinha. Uma mesa que era do escritório do meu marido, passei contact branco. Meu marido trazia do Rio no carro aos poucos placas de gesso, porque lá era mais barato. Sim, Pra gente sim. botar na parede assim de fundo, gesso, botamos no espelho, um lustre. Para vocês verem como é que é uma construção realmente, É. né, Sara? E assim, era o que tinha, uma cadeira. E ali eu comecei.
E aí depois a gente reformou isso dentro da minha casa, né? Isso é dentro da sua casa, O hein? meu marido que deu a ideia e ele Uhum. sustentou até o fim. Nunca reclamou Que de bênção. ter mulherada lá dentro de casa. Aham. Ele ia pro andar de cima com a minha filha, Pra vocês ficarem mais à ficava vontade. trancado. E a Aham. gente passava o dia inteiro atendendo noiva, atendimento de noiva. A noiva fica mais tempo comigo do que no próprio casamento. Pra vocês verem. Começa cedinho já nessa área. Sim, começa. Tem todo um processo, né? Dependendo da quantidade de acompanhantes, tem as Sim. fotos do making-off, tudo isso. E já sai pronta do meu espaço direto pro casamento. casamento. Eu que a visto e tudo mais. Então, o primeiro andar da minha casa virou todo o meu primeiro ateliê, depois que a Aham. gente reformou. Tenho fotos lindas de noivas na minha É. escada da minha casa. Ai, que Não incrível. tinha nenhum porta-retrato com a minha família na minha sala. É mesmo. Porque a mas de sala noiva era tinha. das noivas. Tá certo. E ali a minha filha cresceu, foi crescendo nesse meio, depois que a gente migrou para o espaço que a gente atende Sim, hoje. Mas separado. durante muito tempo foi dentro da minha casa. Pra vocês verem. Início. Mas Deus honrou até aqui e glória a Deus só cresce. E como que você vê, como você se vê fazendo o seu propósito hoje, seja atuando com as noivas, atuando com a maquiagem e também depois com a musicoterapia, que é sensacional também. É, Duas coisas que se completam. eu é muito prazeroso a gente trabalhar com o que a gente acredita, que é o casamento, Sim, né? sim, essa instituição. Claro que um aniversário tá comemorando a vida, que a vida é Deus que dá. Aham. Tudo vem de Deus, Sim, né? sim. E as noivas, eu falei que o nosso principal ministério é a família, e a Aham. família começa no casamento. Começa no casamento. Né? Então ali a gente ora pelas nossas noivas, eu e minha mãe. Eu faço uma caixinha e eu escrevo um recadinho, sempre tem um versículo para abençoar aquela Ai, que família que está legal. começando. Eu entendo muito que envolve sonho, e o Sim. sonho da noiva se torna o meu sonho também. Sim, sim. Meu sonho é vê-la realizada, sabe? Aham. E proporcionar isso, esse dia incrível. É muito especial, né, É participar. muito especial conhecer histórias e ver como que Deus atua na vida de cada uma, provendo nas necessidades. Sim, eu vejo Muitas me muitas falam, a histórias gente está nesse fazendo esse sentido. casamento pela fé. A gente não Esse- tinha nada, mas Deus fez tudo. A gente marcou a data e o Senhor entrou com providência, A né? gente dá o passo, Deus coloca o chão. É assim. É pela fé. E é um privilégio muito grande participar da vida de mulheres tão especiais, assim, Sim. num momento Tão único delas, tão né? único, que nada pode dar errado. E a gente sonha com isso. A gente que é Sim, mulher, né? aham. A gente brinca de botar o véu na cabeça. E a gente sonha com isso desde criança. E tá naquele dia ali pra mim é muito, muito especial, muito honroso. E eu dou o meu melhor mesmo, sabe? Sim, sim. Porque elas merecem isso. Deus merece e as E a mulheres gente que eu vê atendo o também. trabalho incrível, a gente vê que é com muito amor. E com os idosos, na casa de idosos, E com os através da idosos, música. a música, ela tem um poder, assim, de criar raiz na memória, né? Sim, Então, tem idosos que não conseguem completar o raciocínio de uma frase. No meio da frase, eles perdem. mesmo, Sânia? Por conta de Alzheimer, demência e tudo. Mas eles cantam músicas inteiras. sério? Que incrível. É surreal, Ah, assim, você é vê. emocionante. É emocionante. E maior do que o poder da música é o poder de Deus. É o poder de Deus né? através de Que nós. atua através de nós e em nós. Então, é uma oportunidade que eu tenho de levar o amor de Deus para essas pessoas também, que Sim. muitas vezes estão carentes. E sou muito abençoada. Eu sempre saio mais feliz Mais do que eu feliz. cheguei. Eu imagino. Sempre saio de lá mais feliz do que eu cheguei. A gente leva, mas também recebe muito. Eu imagino. E 10 casas musicais? 10 casas de repouso. Gente, dá nem pra imaginar como que Sara dá conta de tudo isso. Mas é É muito bom, é incrível. muito gratificante. E, Sara, encaminhando um pouquinho mais aqui, andando pro final, que a gente não quer chegar no final, ainda temos mais um pouquinho de tempo ainda, mas assim, deixa um conselho, se você pudesse falar para quem tá querendo começar a empreender hoje, trabalha no formato tradicional, tava até comentando com você, né, que quando eu comecei a empreender, foi muito nesse sentido de não querer abrir mão da minha maternidade, porque, infelizmente, vou falar de Brasil, né, a maioria das mulheres sai muito cedo de casa, que bom que você não passou pelo CLT. Não, mas empreender também a gente tem uma carga horária louca, né? Mas assim, no formato tradicional, a pessoa sai muito cedo de casa, chega muito tarde e muitas, infelizmente, só vê o filho dormindo. Não tem nem esse contato, né? Não tem essa oportunidade. Então, eu mesmo, quando comecei a empreender,
no final da reta da gravidez, foi justamente para ter essa oportunidade de criar minha filha e o digital foi uma porta que se abriu para mim. Então, você daria que conselho você daria para quem quer empreender e com um propósito, né? Sim. Eu gostaria de falar também para quem é CLT. Aham. Eu nunca fui, mas os meus pais, sim. Sim, E às vezes a mãe já carrega muita culpa. é muito peso já. Exato. Você falou aí, né, sobre não ter tempo. Muitas não têm E nem escolha, né? A gente sim, fala. como eu falei, a minha mãe era bancária, né? E muito trabalho, muita demanda. E ela ainda fez faculdade quando já tinha eu e o meu irmão, nós éramos crianças. Então ela Caramba. saía do banco e ia direto para a faculdade. A criança entende isso. A criança, você não tem opção, é o seu trabalho que traz Exato. sustento para dentro da sua casa. Exato. A criança entende desde que o tempo que você tenha disponível, você dedique a ela. Seja de qualidade. Tempo de qualidade. Exato. Então, conversa, ó, a mamãe trabalha, traz sustento para casa, preciso estudar para correr atrás, para trazer o melhor para você. Exato. E o tempo que a mamãe tiver Disponível. é Vai seu. ser de qualidade. É seu, é do seu pai, é da família. A gente tem que se culpar menos, Sim, né? a gente já tem muita coisa para Sim. carregar. E cada uma tem o seu processo, Sim. o seu propósito. Então, aonde estiver empreendendo ou no Ou no CLT, dê o seu melhor, Exatamente. tanto no trabalho, mas principalmente em casa também. E Deus renova as forças. Sempre, E né? tra- e- Sempre. É sim. justamente essa questão de se culpar, e nós mulheres temos muito isso, né? Se você, seja no CLT ou seja no empreendedorismo, você tá, de repente, numa carga horária ali mais pesada, em algum período, e você também é mãe, você também é esposa, você também é dona de casa, e a gente quer segurar todas as bandejas Sim. ali, né? Sem cair. E nem sempre a gente consegue, gente. Não. Na maioria das vezes a gente não consegue. A gente tem que se organizar assim, melhorar essa questão e ter as prioridades, como a gente acabou de falar, né? Deus, a nossa família, nosso negócio. E muitas das vezes a gente vai passar mais o tempo ali no negócio. Sim. Eu trabalho de casa, mas muitas das vezes a gente fica ali bastante tempo, né? Sim. Agarrado. Então, realmente, a gente fala de empreendedorismo em si aqui, mas tem muitas mães que não têm essa realidade, não tem nem essa escolha, muitas das Sim. vezes, né? Então, assim, não se culpe também, foi o que a Sara falou. O tempo que você tiver com seu filho, dedique tempo de qualidade. Se der para acordar um pouquinho mais cedo, também se dedique ao Senhor, porque eu sei que muitas pessoas trabalham CLT. Falar, não consigo nem respirar, não tem nem Sim, tempo para isso. A minha mãe, eu não sei como que ela dava conta de tanta coisa, mas eu tenho muitas memórias, assim, dela brincando com a gente, Então. andando de patins de noite, era o horário que ela Horário tinha. que dava. Mas andando de patins com a gente na varanda, e brincando de pique-esconde, e fazendo teatrinho, cantando pra gente dormir, Ah, que louvores. Eu acho a parte de dormir a parte muito importante também, né? De colocar o filho para dormir. Se você Sim. tiver essa oportunidade, não abra a mão. Que é a última Então, memória. a gente, com a Conseguiu ajuda lidar. de Deus, Deus dá sabedoria em toda situação. E no empreendedorismo nós temos outros desafios, Sim. né? E Deus vai ajudando. O conselho que eu dou é: dê o seu melhor, peça ao Senhor para te mostrar. Deus responde, gente. Sempre. Deus responde na palavra. E peça a Deus para te mostrar o que você tem que fazer, o caminho que você deve seguir. E coloca a Deus acima de todas as coisas e as demais coisas ele acrescenta. E ele acrescenta mesmo, né, E Sara? acrescenta mesmo. A gente Ele é fiel. A gente às vezes prova. não é, né? Nós falhamos, nós Exato. falhamos. Mas Deus é fiel a Exato. cumprir infinitamente mais. E eu gosto de falar também que muitas das vezes, muitas pessoas têm ainda essa trava em relação a Deus. Ah, eu não entendo completamente, eu pego a Bíblia para ler, já ouvi muitos relatos disso, eu não entendo nada. Eu falo assim, seja sincero com Deus. Fala, Senhor, eu quero ler a Bíblia, mas eu não entendo. Eu conheço o Senhor até aqui, mas ainda tenho dúvidas sobre isso. Fala, gente, Deus, igual você falou, ele te responde, ele está pronto, né? Esse é o primeiro passo, o desejo genuíno de conhecer mais a Deus. Isso aí já é algo muito bom de se sentir, né? Exato. E Deus vai se revelando através da palavra dele.
ele vai falando e vai dando entendimento. O Espírito O Santo Espírito Santo. vai dando entendimento. A gente clama a Deus por sabedoria. Salomão pediu por Sim, sabedoria, sim, né? sim. E Deus dá a todos livremente. Exatamente. Então, assim, não se acanhe. Eu tô começando agora, não tenho total entendimento. Fale com Deus, seja sincero, né, Sim, e Senhor? busque conhecimento Busque também da sua conhecimento. área, né? Exato. Eu vi, antes de fazer qualquer curso, tinha ali a minha tia que me ajudava, eu via muitos vídeos no YouTube. Hoje em dia a gente não tem desculpa para não aprender, Gente, né, Sara? É, ChatGPT, tem. YouTube de Tem graça. informação de tudo quanto é jeito, tudo quanto é Pelo canto. menos o primeiro passo aí você já Procura consegue, informação, até procura. gratuitamente. Isso. Para você ter o conhecimento, você fazer com propriedade aquilo que você está fazendo. Exatamente. Quando você faz o que você sabe fazer, você fica muito mais segura. E Exato. você passa isso para o seu cliente, né? Exatamente. Essa exatamente. segurança. O cliente percebe isso. Percebe. E você falou que tem um curso online. Sim. Pega a minha área, né? Eu também trabalho e muitos clientes vêm pra gente divulgar o curso online. Uhum. E também é uma forma de você monetizar, além das tuas horas ali, porque o curso já tá gravado e você Sim. continua fazendo dinheiro. Karine, minha irmã, tem curso gravado também, é né, designer. Então, Maravilhosa. enquanto tá ali trabalhando ou não, tem pessoas entrando, Sim. alunas entrando. É uma forma de você multiplicar o seu propósito, que está passando seu conhecimento para frente e você está monetizando sem a sua hora ativamente ali. Exatamente. Como que surgiu o seu curso online, Foi Sara? na pandemia. Na pandemia, ó, Deus é tão maravilhoso que ele mandou os recursos sem eu nem saber que eu ia precisar. Olha isso. Antes de começar a pandemia, eu fui sorteada Conta isso. no Instagram, e ganhei uma loja, ganhei um tripé, ganhei um ring light, algumas coisas assim. E aí veio a pandemia e eu não podia trabalhar, não tinha eventos, Tudo fechado. né? Uhum. E nas casas de repouso também eu não podia entrar, porque era um risco, pra né? eles. Então eu peguei meu celular, que era o que eu tinha acabado de trocar, tive que pagar as parcelas durante a pandemia. Amém. Mas Deus sabia que eu ia precisar. E aí coloquei o tripé no celular e eu fui gravar o curso que eu já dava há anos presencialmente, o curso de automaquiagem. Olha que incrível o poder do digital. Me maquiando com Sara Moura. Adoro. Eu fiz o que eu tinha, com o que eu tinha, sabe? Uhum. Então ali não tem edição de vídeo, ali não tem uma câmera maravilhosa, mas tem conteúdo. Isso Conteúdo eu importa. tinha para passar, essa segurança eu tinha de várias outras alunas que já tinham feito curso comigo e tinham aprendido. Eu gosto muito de ensinar. Muito bom. E aí o curso salvou, assim, mais de 100 alunas, muita gente comprou. Massa. E eu ali na plataforma, foi pela Hotmart, Sim. e eu ali na plataforma dando suporte, né, tirando as dúvidas. E foi estratégia de Deus, assim, para abençoar a minha família Nessa nesse época período. do digital, que não tinha Com como certeza. trabalhar de outra forma. Então, assim, o digital vem muito para isso, né, Sara? Sim. A presença no digital, o Instagram é um portfólio ali, ó, que você já entra, já conhece o profissional posicionado. Você consegue ultrapassar os seus limites, a sua barreira de lugar, né? Exatamente. Seu território ali. Exatamente. Alcançar outras pessoas e levar o seu conhecimento a outras pessoas também que precisam. Então, sim. Eu atuo nesse nicho, né? De tráfego pago, ele vem para tirar você daquela bolha ali. Sim. Por exemplo, você é de Araruama. Mas muitas vezes não. Pessoas no Brasil e no mundo, brasileiros que moram fora, podem conhecer o teu curso. Sim. Então você consegue vender para qualquer lugar do mundo, se você quiser. Isso é maravilhoso. E é algo que já está gravado, então você consegue monetizar. Até mesmo para trazer mais clientes. Às vezes a pessoa quer aumentar a cartela de cliente ali, se tem em Araruama. Mas o seu Instagram vai entregar para certas pessoas, mas o algoritmo é limitado. Então, os anúncios vêm justamente. Já fez anúncio online? Já Não. fez impulsionar alguma coisa? Muitos empreendedores têm Na verdade, receio. eu tenho medo, mas é porque eu sei que dá certo. Uhum. Você tem medo da agenda, né? Agenda. Então trabalha para o curso. Você pode fazer isso para o teu curso, que já está gravado. Sim, com certeza. É bem interessante. Eu quero fazer um curso mais bem trabalhado, sabe? Regravar ele, você diz? Sim, tenho essa vontade. Você pode vender esse um ticket mais baixo, né? A mentoria ao vivo. Maravilhosa. E enquanto você faz outro. Isso. Não tem problema, você não vai desperdiçar. Verdade. Teve mais de 100 alunos. Com certeza ele tem um material bom.
O mais Amém. importante você tem. Sara, adorei nosso bate-papo. Eu A gente tá se também. encaminhando, mas a gente não quer parar de conversar. Muito A obrigada. gente se conheceu hoje, mas nem parece, né? É verdade. Muitas coisas em comum. Somos irmãs, né? Irmãs de Cristo, a gente carrega o mesmo espírito. Quer falar mais alguma coisa, complementar, alguma coisa que você esqueceu? Deixa um versículo que o Senhor fale ao seu coração para quem está nos ouvindo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém. É o segredo. É o segredo para tudo. Se você está nos ouvindo aí, caiu de paraquedas nesse podcast, a gente sempre ora para que o Senhor leve essa mensagem para quem precisa ouvir, seja para te encorajar, seja para te posicionar dentro do seu lar, a orar, a buscar pela sua família. Nada é por acaso, né? O Senhor, Deus tem um propósito em toda Deus tem um situação. propósito em todas as coisas. E esse programa justamente o Senhor é o dono e a gente está aqui só como meros trabalhadores aqui para levar essa comunicação, para levar essa palavra dele. Né? O intuito do nosso coração realmente é que chegue a mulheres, a famílias e que você seja despertado pelo Senhor aí onde você estiver. Né? Se você já conhece a Deus e está afastado, volte quanto tempo, como a Sara acabou de falar aqui. Amém. Entregue seu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Eu sei que muitas pessoas vêm já com algumas crenças. Mas Deus não vai nem querer olhar para minha vida. Tanta coisa errada. Mas é Ele aí mesmo que Ele te quer. Ele não veio para os sãos, né, Sara, que a Bíblia fala? Ele veio para os doentes. Exatamente. Sim. Somos pecadores, sim. Mas nada do que a gente fizer diminui o amor de Deus por nós. Jamais, jamais. Somos pecadores arrependidos todos os dias. Por mais que a gente tente, né, fazer o melhor, a gente sempre vai errar. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Exatamente. Mas assim, que a nossa oração seja que todas as áreas da nossa vida glorifiquem ao Senhor. Amém. Adorar, né? Sido... Adoração é estilo de vida. Exatamente. É que a gente não precisa abrir a boca e falar sobre Ele, mas que as pessoas vejam Cristo em nós. Amém. Mesmo a gente sendo errado, pecador, a gente tem muito a melhorar, mas só o fato da gente entregar ao Senhor para que Ele conserte as nossas veredas, Ele conhece nosso coração, né? Cara, adorei. Obrigada de coração. Amor, que honra. Tenho certeza que vai alcançar muitas empreendedoras. Amém. Né? Nessa jornada aí, que se reconecte com o Senhor. E esse é o nosso propósito, né? Somos empreendedores do reino. Parabéns por esse projeto. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada. Parabéns por dar voz a pessoas, a mulheres que tem o que falar, né, sobre o que Deus tem feito, sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas, não só nos negócios, mas no geral. Parabéns por isso. Obrigada, por esse propósito lindo. E muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom falar de Deus, né? Parece que a hora vai e a gente fica, né? Porque são tantos feitos, tantas bênçãos. É muito bom. E o Senhor nos conecta. É incrível que Ele cresça cada dia mais, que a gente diminua. Amém. Amém. Gente, foi um prazer também. Se você chegou até o final, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aqui, nos segue lá no podcast Empreendedores do Reino no Instagram. Vou deixar o Instagram da Sara. Sara Moura? Sara Moura Makeup. Isso aí, já segue a Sara também. O meu é Keila Viana Mentora. Então, fique com a gente para você não perder os próximos episódios. Então, enquanto o Senhor for nos direcionando aqui para trazer convidados, que eu também oro para que Ele direcione, que venha da parte dele, você vai conseguir aprender conosco, colocar em prática, se motivar, né, se levantar aí e também trabalhar para o reino de Deus, que a gente consegue trabalhar para o reino através do que a gente já faz, do nosso ordinário, né, Sara? O poder do todo dia ali. Né, que a gente possa contribuir, porque há uma eternidade. Como a gente falou um pouquinho sobre aqui, né? Não é sobre coisas. A gente vai construir, a gente tem sonhos, planos, mas que nosso pensamento esteja na eternidade. Então, que a gente trabalhe para levar mais pessoas a Cristo, né? Amém, que esse seja o nosso propósito. Tchau, pessoal. Foi um prazer enorme estar com vocês. Tchau.